Oi, eu sou o Lucas do Gato Imaginário e esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre geração procedural de terrenos e por série eu digo, eu não sei quantos, eu vou fazendo e vamos ver no que dá. A palavra procedural aí no meio significa que a gente vai construir um terreno utilizando de aleatoriedade para que ele seja gerado automaticamente ao invés de planejado pixel por pixel como Brasília. Em todos esses vídeos a gente vai programar em Python, mas utilizando algumas ferramentas diferentes. Mas fica despreocupado, o que a gente for usar eu vou falar no começo do vídeo e é nada muito pesado, é nada pago, fica tranquilo, todo mundo consegue fazer. Essa geração de terrenos pode ser utilizada para algum jogo que você esteja fazendo, ou algum outro tipo de projeto, ou sei lá, um RPG de mesa que eu gosto de jogar com os meus amigos, você quer criar algum mapa, usa para o que você quiser. Porque o propósito desses vídeos não é te dar um projetinho pronto para você fazer o código igual ao meu, até porque eu deixo o código na descrição. O propósito é te dar ideia para você desenvolver seus próprios projetos e te dar alguma base de conhecimento para você começar a ver alguma coisa nova, ver que aquela coisa existe e procurar se informar mais por conta própria. Nesse primeiro vídeo a gente vai utilizar um algoritmo de autômato celular, que talvez não seja o ideal para geração de terreno, mas é possível também e fica bem legal. Esse algoritmo, vamos criar um grid com linhas e colunas formando células e vamos atribuir valores a cada uma dessas células e esse valor vai ser a imagem que ela vai mostrar ou a cor que ela vai mostrar, que é o tipo de terreno que ela é, terra ou água. Só que isso vai gerar um grid aleatório, terra, água, água, terra, 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 água, sei lá. Isso não é natural. Para ter essa naturalidade no nosso grid, a gente vai ver como cada uma dessas células se comporta depois no seu ambiente, com seus vizinhos. O algoritmo de autômato celular ele é utilizado para muitas coisas, inclusive coisas onde ele tem mais utilidade do que para geração procedural de terreno, e a gente também pode falar disso no vídeo futuro. Para hoje, a gente só vai utilizar o Python, um editor de texto, que eu vou utilizar o Atom de novo, igual no primeiro vídeo, e o módulo do Pygame para fazer a visualização. Como o Pygame não vem na instalação do Python igual o Tkinter, você vai ter que instalar ele à parte. Como isso varia muito de como você fez a sua instalação do Python e qual é o seu sistema operacional, eu aconselho que você procure na internet. E vamos lá, vamos programar? Eu não vou dar maiores explicações sobre o funcionamento do Pygame, além do que for necessário para o nosso código funcionar, até porque esse não é o propósito dos vídeos. Existem ótimos tutoriais online, se você quiser aprender mais sobre o Pygame, assim sobre o Tkinter que eu utilizei no vídeo passado. Isso dito, a gente vai começar dividindo o nosso código em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou criar classes e funções que forem necessárias. Classes são como formas, que contêm as informações de alguma coisa, para que você possa depois criar vários objetos que compartilhem essas mesmas informações. Imagina que a classe é uma forma para se fazer uma pessoa. Dentro dela temos variáveis que chamamos de atributos, como peso e altura, cor do cabelo, e funções que chamamos de métodos, como andar, falar, sorrir, etc. Funções são apenas uma série de informações que ficam ali encapsuladas. E quando eu chamo essa função, esse código começa a rodar, quando e quantas vezes eu determinar. No vídeo passado, quando eu criei os widgets do Tkinter, como o button e a canvas, eu estava criando objetos, porque cada um dos widgets era uma classe que já existia dentro daquele módulo que eu importei. Eu definia as informações do objeto, como a cor, as dimensões, o texto, etc. E ele criava se baseando na classe que existia. Hoje a gente vai criar a nossa própria classe. Dá para saber que você está referenciando uma classe com facilidade porque as classes elas começam com letra maiúscula. O segundo bloco ele vai conter as informações gerais do código, vamos declarar variável ali basicamente. A terceira parte é o loop do nosso programa, pois o Pygame cria uma janela que logo é fechada, ficando impossível de interagir. Então a gente tem que continuamente girar algo naquela janela para manter ela funcionando normalmente. Parece muita coisa, mas não é nada demais. Vamos passar por todas essas partes juntos, entendendo tudo que tiver para ser entendido. Antes de tudo eu vou importar os módulos, que são o Pygame e o sys. O sys eu só vou usar uma hora ali no final, na hora de fechar a nossa janela, mas não importa muito. E o Pygame, claro, é para visualização. Também vou importar do random o rangeInt como o run, assim como no vídeo passado, para gerar números inteiros aleatórios. Isso feito, podemos criar a nossa classe para a célula. Eu vou criar diversas células na nossa janela, por isso acho mais fácil criar uma forma para ela, que é a classe. E depois só ir atribuindo as informações de cada uma, criando diversos objetos. As células desse código só vão ter 2 valores, água ou terra. Eu criei imagens no Photoshop de 16 por 16 pixels para representar a água e a terra.
e vou deixá-las disponíveis para vocês usarem, assim como todo o código. Mas se você quiser criar o seu próprio, com uma imagem diferente, um tamanho diferente, ou até mais opções de valores além de água e terra, eu vou deixar opções gratuitas para você criar esses arquivos de imagem também aqui na descrição. Então vamos criar aqui a classe célula, que vai ser uma sprite. Uma sprite no Pygame é basicamente um objeto. Se você estivesse criando um jogo, o personagem seria criado como uma sprite, assim como o vilão, os itens, a plataforma, etc. Agora a gente cria a função principal dentro dessa classe, que define o que ela cria. Depois do self, os atributos vão ser as coordenadas x e y, assim como a imagem que vai ser exibida, que é o valor da célula. Vou chamar de img aqui. Iniciamos a sprite dentro da classe e depois dizemos o que cada informação faz lá dentro. Vamos carregar a imagem usando o pygame.image.load e a imagem vai ser o atributo img que a gente deu ali em cima para a célula. Essa imagem tem uma coordenada associada com ela. Para obter a coordenada, a gente usa o self.image.getRect. E agora vamos mudar a coordenada, falando que o x dela é o x que nós vamos definir ao criar essa célula e a mesma coisa para o y. Nossa classe está criada, é só isso. Quando formos criar uma célula agora, é só falar onde ela está, e se ela é água ou terra, ela vai ser criada a partir dessa classe. Vamos agora para o bloco 2, definir as variáveis, para começar a rodar nosso programa. Primeiro vamos dizer para o programa qual o tamanho de cada célula, que é o tamanho da imagem que a gente vai carregar aqui no programa. No meu caso é 16 pixels por 16 pixels. Depois definimos a quantidade de linhas e colunas. Com isso já podemos calcular o tamanho da nossa janela, que vai ser o tamanho de colunas menos 1, vezes o tamanho de cada célula, pelo número de linhas menos 1 também vezes o tamanho de cada célula. E esse menos 1 é para não dar um problema futuramente no código. Fica tranquilo que quando a gente chegar nessa parte mais para frente eu explico tudo. Definimos agora a probabilidade de uma célula aleatória ser água. Vou deixar como 50% inicialmente, mas você pode brincar com esse valor depois e ver o que achar melhor. Quanto maior esse número, mais água vai ter no seu mapa. Ele pode ser um continente com alguns laguinhos ou um oceano com um arquipélago, dependendo do valor. Pronto, agora iniciamos o Pygame com pygame.init, criamos a janela, que vou chamar de world, com pygame.display.setMode, e como argumento para isso, uma lista contendo as dimensões da janela que definimos. Vou dar um nome também para a janela, com pygame.display.setCaption. Agora vamos colocar as nossas imagens. Para isso eu vou usar uma lista que contém os arquivos das nossas imagens. A água vai ser o índice 0 da lista e a terra vai ser o índice 1. Para fazer isso, é só colocar uma imagem na mesma pasta que está o arquivo do seu código e escrever uma string com o nome da pasta, duas contrabarras, porque uma só o Python não vai entender, e o nome do arquivo e o formato. Se as imagens estiverem em outra pasta qualquer também, sem problemas, é só copiar o endereço dela e colocar nessa string, lembrando de colocar duas contrabarras ao invés de uma. Por último, nesse bloco, quando formos carregar as células do nosso mapa, eu quero fazer isso tudo de uma vez só. Então vamos usar o que chamamos de grupo no Pygame. Esse grupo é quase como uma lista de todas as sprites. Lembrando que cada célula vai ser uma sprite diferente. Então a gente vai adicionar todas ao grupo e depois mostrar o grupo na janela. Por enquanto eu só vou criar o grupo aqui, célula grupo igual pygame.sprite.group. Vamos para o bloco 3. Fazer o loop que vai criar a nossa janela e mantê-la aberta. O loop vai continuar enquanto algo for verdadeiro. Então vamos criar só uma variável que represente o verdadeiro. Quando não quisermos mais que o programa rode, mudamos o valor dela para false. Eu vou colocar aqui como main, que é a principal. Nesse loop, para cada evento que o Pygame perceber, se o evento for do tipo quit, que é o X vermelho da janela, vamos fechar a janela e encerrar o loop. Tudo que for aparecer na janela vai ser feito dentro desse bloco no loop, inclusive o preenchimento da cor da janela. É como se estivesse rodando um jogo mesmo, com vários frames sendo gerados um atrás do outro. Se você estivesse fazendo um jogo mesmo, tem depois como controlar o FPS, mas como assim aqui vai ser uma imagem estática basicamente, né, porque a gente está criando um mapa, então eu não vou trabalhar com isso. Vou preencher a janela com o comando fio usando um amarelo bonitinho. Você tem que colocar uma dupla RGB aqui para referenciar a cor. Então eu escrevo pygame.display.flip e pronto. Agora vamos fazer a função que cria o terreno. Primeiro só aleatoriamente mesmo e depois vemos como cada célula se comporta no seu ambiente. Para isso eu vou criar uma lista 2D, meio que uma matriz, uma lista de listas. Eu vou criar essa lista 2D vazia, que eu vou chamar de célula lista. Começa com um loop com os valores de x passando pelas colunas. Cada vez que esse loop rodar eu vou começar uma nova lista vazia, que seria a linha, né? Depois somo as linhas e crio a matriz. Crio agora outro loop com os valores de y passando pelas linhas e gera um número aleatório. Aqui eu estou criando um número de 0 a 100. Se esse número dividido por 100 for menor ou igual à probabilidade de ser água, é água. Caso contrário, é terra. Água é o índice 0, terra é o índice 1, só lembrando. Adiciono esse valor na lista de linhas que eu estou criando a cada loop e agora adiciono essa lista menor na lista principal.
Desse modo eu crio uma lista de linhas. Nesse ponto, a gente já tem os valores, mas ainda não programamos a exibição deles na tela nem nada. Isso porque esses valores são só aleatórios, e isso nem gera um terreno natural, fica uma coisa mais ou menos assim. Agora vamos para a parte do pulo do gato nesse algoritmo. Cada célula tem 8 vizinhos, exceto as que estão na borda, que não vou considerar na hora de fazer meu terreno final, por isso justamente eu fiz a janela com o número de linhas e colunas menor do que eu declarei na variável, para não mostrar essa parte do terreno. Agora a gente vai passar por cada uma das células e olhar seus 8 vizinhos. Para cada célula, se 5 de seus vizinhos ou mais forem de terra, ela vai ser terra. Bom, se ela já era terra, vai continuar. Se ela for água, vai mudar. Desse jeito, a gente vai normalizar o ambiente, deixando ele aleatório, claro, porque é geração procedural, mas mais padronizado, conseguindo criar ilhas ou lagos, dependendo da proporção de água no seu mapa. Então vamos fazer um loop de x passando pelas colunas -1, e dentro dele um loop de y passando pelas linhas -1. Para cada vez que passarmos nesse loop duplo, temos uma célula com uma coordenada xy. Então eu vou declarar seus 8 vizinhos em uma lista. Os vizinhos são x-1, y-1, x-1, y, x-1, y mais 1, x, y-1, x, y mais 1, xy não, né? Porque essa é a célula em questão, não o vizinho. X mais 1, y menos 1, x mais 1, y e x mais 1, y mais 1. Agora eu vou usar a função count para contar quantas células de terra tem nesses vizinhos. Se forem 5 ou mais, a célula atual também vai ser de terra. Então, se vizinhos.count número 1 for maior ou igual a 5, célula lista xy igual a 1. Isso feito, podemos criar um objeto novo, mais Sprite, usando a classe lá do começo do vídeo. Os argumentos que pedíamos eram x, y e a imagem. O x em pixel é a posição x atual do loop vezes o tamanho de cada célula, também em pixels. O y é a mesma coisa. Já a imagem, a gente vai buscar ela na lista de imagens. A nossa lista de células só tem valores 0 e 1. Então falamos que a imagem é a lista de imagens no índice da célula atual. Pronto, objeto criado. Agora adicionamos no grupo essa nova célula. Vamos lá para baixo, no final do código, bloco 3, e depois de pintar a janela, mas antes de finalizar o código, inserimos uma função draw, que vai desenhar na janela o nosso grupo de objetos, as células. Só precisa arrumar aqui a indentação da classe, que eu acabei fazendo muito para frente. Ah, claro, acabei esquecendo. Só deixa eu voltar aqui no bloco 2, onde eu declarei as variáveis, e onde tem ali o setMode, eu esqueci de chamar aquilo de uma variável, né? Que era para ser o world. Então só vou colocar aqui o nome e pronto. Agora precisamos só chamar a função de criar mapas. Para isso a gente vai usar um evento que no caso vai ser apertar a barra de espaço. Keydown é para pressionar uma tecla, mas também podemos usar keyup para quando soltamos uma tecla. Nesse caso o keydown é melhor mesmo. Sempre que o tipo do evento for keydown, pressionar, se a tecla que pressionamos for a barra de espaço, keyspace, vamos chamar a função de criar um novo terreno. E a indentação da função aqui também está errada. Só corrigir isso e vai funcionar tudo bem. Como podemos ver, agora a gente está criando vários terrenos com uma semelhança de um mapa, né? Você pode agora passar aquele filtro, entre aspas, para checar os vizinhos das células várias vezes. Quanto mais vezes fizer, mais uniforme fica o seu terreno. Pode brincar com várias quantidades até achar o que te agrada. Esse método é o mais simples dos que eu vou mostrar nessa série de vídeos, de longe. Os próximos serão bem mais refinados, utilizando mais técnicas e ferramentas, mas já que é esse que gera resultados mais simples, vamos dar uma última incrementada por diversão. Eu criei as imagens de polvo e árvore. Uma porcentagem das células de água vai carregar um polvo e uma porcentagem da de terra vai ter uma árvore. Estou usando a mesma lógica para calcular a probabilidade de células de terra ou de água, só que agora eu estou aplicando para cada um dos tipos separadamente. Se ela for de água, tem uma probabilidade de ter um polvo. Se ela for de terra, tem uma probabilidade de ter uma árvore. Se você está fazendo um jogo, talvez isso sirva como uma armadilha, uma barreira, talvez igual ao Pokémon, né, as árvores, você que sabe. Para isso, só vou adicionar mais essas imagens na lista de imagem, que agora tem o índice 2 e 3, e vou voltar na função da criação de terreno. Esse é o código atualizado. O vídeo fica por aqui, código e imagens na descrição.
Qualquer dúvida, me escreva nos comentários e fique ligado no próximo vídeo de geração de terreno, que spoiler, vai ter mapa 2D como esse e mapas 3D, e muito mais aperfeiçoados. Aqui agora você pode brincar com o código, você pode brincar com o tamanho, com as imagens, com o número de linhas e colunas, com as probabilidades, o que você quiser. Pode criar mais tipos de células, passar mais filtros, menos filtros. Obrigado por assistir e até a próxima.